Nós estamos estudando o livro de Neemias, um domingo por mês. Então, hoje nós chegamos ao capítulo 3. Peço que você abra a sua Bíblia para o livro de Neemias, capítulo 3. Mãos à obra foi o título que eu dei, então, para o sermão de hoje. Nós vamos falar bastante sobre o início da reconstrução ali dos muros e dos portões da cidade de Jerusalém. Mas só relembrando um pouquinho, para quem não esteve aqui ouvindo os outros dois sermões, Neemias ele faz parte dos livros históricos na Bíblia Sagrada, e ele descreve basicamente a história do povo de Israel. Os relatos descritos nesse livro eles aconteceram por volta dos anos 445 a 424 a.C., depois do exílio, após o povo ter voltado já do exílio babilônico, o povo judeu. E nos capítulos 1 e 2, nós conhecemos quem era Neemias. Neemias era um judeu que não tinha retornado do exílio. Ele continuou morando lá no reino da Pérsia, e ele chegou a uma posição alta no governo. Ele era o copeiro do rei, ele fazia um trabalho que era de extrema importância e de muita confiança do rei, porque ele provava, em especial, as bebidas que eram oferecidas ao rei, para que o rei não fosse contaminado por algum veneno que tentasse matá-lo. Então, esse homem ele tinha uma responsabilidade muito grande, e ele era muito próximo do rei. O rei tinha uma confiança muito grande nele. Mas, apesar dele estar num alto cargo do governo, apesar de estar num governo longe da terra de Israel, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. A gente pode perceber isso no começo já do livro. Ele conhecia muito bem as Escrituras e o plano de Deus para o seu povo, o que elas revelavam para o seu povo. E ele também era um bom intérprete da mensagem de Deus. Ao ouvir, então, quando chegou a notícia para ele de que Jerusalém, depois de 90 anos o povo ter voltado já para a terra, Jerusalém ainda continuava em ruínas, os portões derrubados, isso era uma vergonha para o nome de Deus, para o povo de Deus. Ele então jejua por 4 meses, vai para as Escrituras, medita nelas, busca a direção de Deus, e ele entende que Deus o estava comissionando para algo grandioso a ser feito. E ele se coloca à disposição para ser usado pelo Senhor como resposta às suas próprias orações em favor do seu povo. Neemias reconhece que a boa mão de Deus estava sobre ele, ao ponto do rei Artaxerxes revogar uma lei que ele mesmo tinha baixado, de impedir que a reconstrução continuasse, e ele muda, então, esse decreto e envia Neemias para Jerusalém. Ele envia Neemias com uma comitiva que vai com ele, com cartas de acesso ao que ele precisasse, e guardas que o acompanharam também. E ele chama a atenção e encoraja, quando ele chega lá, ele vê a situação de Israel, a situação de Jerusalém, a situação deplorável, lamentável em que se estava aquela cidade. Ele faz um levantamento, ele vê que é possível restaurar os muros, que é possível restaurar os portões da cidade, e ele vai buscar envolvimento do povo judeu, então, para que isso aconteça. Ele chama a atenção deles, encoraja eles a se juntar a ele nessa reconstrução, a cidade que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Diante disso, então, nós podemos ver que Neemias é um exemplo de um homem de valor. E ele atenta para Cristo em seu desejo de fazer a vontade de Deus e ver o reino de Deus estabelecido na terra. Neemias almejava que o reino de Deus fosse instaurado, e através do seu povo, a promessa que ele tinha para o seu povo, de que o Messias viria, reinaria sobre as nações, e ele tem esse desejo de ver isso acontecer, e ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer cumprir o seu plano dentro da vontade de Deus. Neemias também nos encoraja a ler e meditar a palavra de Deus diariamente. O pastor falou que vai orar por nós amanhã, para que nós tenhamos esse desejo de estarmos lendo e ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso diariamente. Se nós quisermos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos buscar isso aonde? Em cartas, em horóscopos?
Não, a gente tem a Escritura, a gente tem a Palavra de Deus que nos mostra como Ele quer que nós vivamos neste mundo. E ninguém pode dizer que é tão ocupado que não pode separar um tempo do seu dia para a leitura bíblica. Esdras, ele tinha muita responsabilidade, mas ele conhecia, ele estudava, e olha que ele não tinha tanto acesso como nós temos a tantas versões e traduções e acesso à Bíblia que nós temos hoje. Neemias também é um exemplo de um homem de oração. Ele orava em todo o tempo. Como Paulo, ele ensina aos Tessalonicenses que nós devemos orar em todo o tempo. Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele incentiva aquela igreja a orar em todo o tempo. E nós podemos também ser esses homens de oração, homens e mulheres de oração. E isso, queridos, não é privilégio de poucos escolhidos para orar. É privilégio de cada um de nós conversarmos com Deus, lendo a Escritura, ouvindo o que Ele tem para nos dizer e conversando com Ele através das orações que nós colocamos diante dEle. Então, não pense que é privilégio de algumas pessoas que conseguem, que sabem, que têm palavras bonitas para orar. A oração é o dever de todos nós. Nós devemos orar em todo o tempo. Neemias também deixou um belo exemplo de alguém que amava a Deus e amava o povo de Deus, ao ponto de abrir mão do conforto que ele tinha, das vantagens e regalias todas que ele tinha no império, para se juntar ao seu povo, na situação em que eles estavam, e ali trabalhar com eles para restaurar a cidade de Jerusalém. Neemias era um homem de grande coragem e ousadia, que protegeu o povo de Deus dos inimigos de Deus e do povo de Deus. Pessoas que nós vamos ver na sequência do livro ainda, pessoas infiltradas no meio do povo, que talvez tivessem voltado junto a alguns ali do exílio, pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas que aproveitaram essa liberação que teve dos povos voltarem no império, no governo de Ciro. E algumas pessoas estavam ali, mas não queriam o bem do povo de Deus. E Neemias percebeu isso. E ele então vai e, com coragem, ele impede que aquelas pessoas que estavam infiltradas e não tinham esse desejo de ver o povo de Deus crescendo e sendo testemunha da verdade, ele vai proibi-los, como nós vimos no final do capítulo 2 ali, quando ele fala, vocês não têm parte nem em algum momento na história do povo de Deus. Ele tinha confiança totalmente depositada em Deus e vivia para o reino de Deus e não para si mesmo. Neemias, então, é um exemplo para todos nós que nos chamamos de cristãos, porque devemos seguir os passos desse homem que trilhou e caminhou na semelhança de Jesus Cristo, em fazer a vontade de Deus e almejar o reino de Deus. A condição precária em que Jerusalém estava era um grande desafio, mas Neemias não se deixou abalar pela situação. E ele elaborou um plano, ele pensou no que poderia ser feito, e nada teria acontecido se ele não contasse com a dedicação daquelas equipes que se juntaram a ele e se prontificaram a ajudar na reconstrução. É interessante, quando a obra estava na metade, Neemias dá o crédito aos trabalhadores que estavam ali. Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 6. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Quando Neemias chegou, ele encorajou eles a fazer algo que deveria ser feito. E nós temos um desafio, eu estava pensando quando o pastor falava hoje no começo da IBD ali, semana que vem começa a igreja Batista Calvário Sul, que a nossa igreja está plantando. E nós temos esse grande desafio. Será que nós estamos sendo encorajados a isso? Você está disposto a se juntar a esse trabalho que vai ser feito, essa obra que Deus tem colocado diante de nós? Ou você está apático, nem está percebendo o que pode acontecer, o que é isso que vai acontecer, que igreja sul que é essa? Nós vimos aqui que o povo se juntou a Neemias e trabalhou. Espero que a mensagem de hoje venha trabalhar conosco nesse sentido, de nos encorajar a nos envolvermos mais na obra do Senhor. Há uma piada que muitos gostam de citar, e talvez seja verdade para alguns. Diz assim: gosto do trabalho e algo que me fascina
Opa, passei um. Agora sim. Gosto do trabalho e é algo que me fascina. Posso passar horas vendo outros trabalhando. É o seu caso isso? Gosto do trabalho, mas de ver os outros trabalhando. Né? Eu me envolver, eu estar junto, eu sair da minha cadeira e ir lá cumprimentar o irmão, eu estar aqui vendo a necessidade de uma coisa e vou lá fazer. Será que eu estou disposto a isso? Ou você gosta de ver os outros fazendo? Olha que legal, o pessoal ali se envolve e faz. Não foi assim com Neemias. E não foi assim com as equipes do povo judeu que se dispôs ali a trabalhar com ele. Que não seja assim conosco também, queridos. Eu espero que essa mensagem nos incentive a isso, a não sermos esses que gostam de ver os outros trabalhando, mas de nós colocarmos também a nossa mão à obra. Que não haja entre nós ninguém desanimado e desmotivado a isso. Pelo contrário, vamos nos unir para servir ao Senhor, servindo uns aos outros. Que a nossa igreja seja reconhecida por sua grande dedicação ao serviço ao Senhor. Líderes, vamos incentivar nossos irmãos ao serviço. Irmãos, se animem e busquem o que fazer. Há muita coisa para fazer. Eu hoje percebi algumas coisinhas ali e vi irmãos se dispondo a fazer. Você pode perceber também, você pode estar atento a isso e se dispor a fazer. Não sejamos apenas espectadores, nem assistentes de culto, mas servos do Senhor, envolvidos na missão que o Senhor tem para a sua igreja. Que o estudo de hoje, então, reforço, possa nos despertar para isso. E a grande verdade que eu tenho, então, para nós, nessa mensagem é que envolva-se na missão, com dedicação e alegria, pois há trabalho para todos. E a gente vai ver isso hoje. Agora, antes de ler o texto, não sei se alguém já leu, mas antes de nós lermos, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando você chega diante da Escritura Bíblica e você tem um texto de nomes, uma lista de nomes, como você se sente? Como é que você se sentiu essa semana em Josué? Lendo aqueles nomes todos. Quando você chega em Crônicas, se eu for ver livro de Crônicas, 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 10, 11 ou 12, é praticamente uma lista de nomes e cidades. E nomes difíceis, nomes que nós muitas vezes nem conseguimos citar. Quando você chega diante disso, como é que você se sente? Será que existe algo mais desinteressante do que uma lista de nomes? Quem não passa correndo por aquilo, né? Ah, só o nome aqui, passa, nem lê direito. E eu vou dizer, tem pregadores que pulam textos bíblicos como esse. Eu pesquisei vários comentários e não tinha capítulo 3. Era uma coisinha curtinha assim mas não tem nada para ser ensinado aqui nesse capítulo. No entanto, espero que nós possamos aprender algo neste capítulo, que é uma das partes mais importantes do livro e com coisas interessantes a serem observadas. E agora eu convido você, então, a nós lermos esse capítulo com vários nomes que eu vou ter que me virar aqui para ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Imri. Os filhos de Hasenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, e ao lado dele, Hananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga.
Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Hamurafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Ratus, filho de Hassabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Hasabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Hanadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou o outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até a frente do portão das águas, em direção ao leste, até a torre alta. Depois os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente de sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalef, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua residência. Depois dele, Malquias, filho de ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Uau! Envolva-se na missão. É o primeiro ponto, então, da mensagem de hoje, que eu quero que você pense comigo. Howard Voss, ele escreveu o seguinte sobre esse capítulo. O que parece uma lista de nomes esquecidos e detalhes da construção de muros torna-se bastante dramático e emocionante quando analisado mais profundamente. Primeiro, o que aconteceu ali foi o resultado de uma façanha incrível. Toda a comunidade foi levada a trabalhar de forma harmoniosa e simultânea em todas as partes do muro da cidade, dividida em 40 ou 41 seções.
Segundo, todos demonstraram uma dedicação insaciável e um entusiasmo ardente enquanto se esforçavam para concluir a tarefa. Havia uma dedicação insaciável aqui. Havia também um entusiasmo muito ardente. Mas veja que eles tinham que se esforçar. Há um esforço da nossa parte, cada um de nós, em querer fazer o que tem que ser feito. Os inimigos, eles foram pegos completamente de surpresa pela velocidade e impulso de Neemias e dos judeus, antes que eles pudessem se organizar para deter e destruir o trabalho de reconstrução. Os muros e as portas estavam restaurados. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vemos, então, o envolvimento de toda a comunidade judaica pela menção de representantes de várias artes, ofícios, cidades e classes sociais, se você reparou no texto que foi lido. Neste capítulo, então, nós temos escritos 9 portões. E a narrativa move-se no sentido anti-horário, começando pelo portão das ovelhas no verso 1, ao norte da cidade, e próxima ao templo, voltando a ele no versículo 32, fechando ali, então, 9 portões. Portão das ovelhas, dos peixes, portão velho, do vale do monturo, portão da fonte, portão dos cavalos, portão leste, portão da guarda, voltando para o portão das ovelhas. Como já falei, os judeus tinham voltado já do exílio há 90 anos, há cerca de 90 anos. Mas a cidade estava ainda com os muros derrubados, os portões destruídos. Eles estavam praticamente apáticos em relação ao plano de Deus para o seu povo. Não era o plano de Deus que eles ficassem da forma que estavam, nem que Jerusalém continuasse como estava. Então Deus fez Neemias, despertou Neemias para que ele levantasse e realizasse esse despertamento entre o povo. E Neemias, ele se mostrou interessado em apenas uma coisa, e nós vimos isso no primeiro capítulo que nós estudamos. O que estava em interesse na vida dele, no desejo dele de ir para Jerusalém, era que a glória de Deus fosse evidenciada e não envergonhada como estava acontecendo. Jerusalém e os judeus eram alvo de zombaria das nações e pareciam acostumados com a situação, mas não Neemias. Ele não suportou ver isso e o povo de Deus aceitando de forma tão passiva aquela situação. Arnold Toynbee escreveu o seguinte sobre a apatia. A apatia só pode ser superada pelo entusiasmo, e o entusiasmo só pode ser despertado por 2 coisas: o ideal, que captura a imaginação, e o plano inteligível capaz de levar aquele ideal a ser praticado. Há um ideal, há um objetivo que pode despertar a atenção de alguns, mas há um plano para que esse ideal seja alcançado. Neemias fez isso. Ele desenvolveu esse plano inteligível de como fazer aquele trabalho. Desde o dia em que ele ouviu, então, a situação caótica da cidade, ele começou a orar e buscar a direção de Deus. Para isso, e agora, com esse plano em mente, estando em Jerusalém, ele chama os judeus a colocar em prática aquele ideal. Infelizmente, nossos dias, que nós vemos com a igreja, também sofre zombaria, sofre escárnio por parte dos incrédulos, e muitas vezes por causa de escândalos que acontecem na própria igreja. Isso é triste, nós ouvirmos e vermos e sabemos que acontece nos nossos dias. Mas muitas vezes nós também sofremos desprezo e zombaria porque nós estamos apáticos no nosso papel de fazer o que temos que fazer como cristãos. Nós estamos apáticos em relação às coisas de Deus, nós não nos envolvemos com as coisas de Deus. Gostamos de desenvolver com tantas outras coisas, menos com aquilo que é realmente necessário. O que Deus espera de nós, nós muitas vezes não fazemos. E nós queremos que Deus faça o que nós queremos. Muitos de nós estão acostumados a uma vida cristã, desculpa o termo, mas medíocre, quer dizer mediano, né? Aquele termo médio, aquela vida média cristã, sem se importar com a glória de Deus, nem com o reino de Deus. Dizem que são povo de Deus, mas não agem como se realmente fossem povo de Deus. O mundo não consegue ver diferença, muitas vezes, na vida desses crentes. Eu não consigo saber, aquela pessoa é realmente crente ou ela diz que é crente, porque eu não consigo ver muita diferença na vida dela. Quando muitos são moralistas e críticos, mas não pessoas interessadas na glória de Deus.
E o propósito, queridos, nós sabemos, da igreja existir é glorificar a Deus e não engrandecimento pessoal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Coisas simples, coisas necessárias, coisas básicas da nossa vida. Faça isso para a glória de Deus, quanto mais as coisas maiores. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e nós como servos de vocês por causa de Jesus. Nós devemos ensinar e falar de Jesus Cristo, ensinar as pessoas sobre Cristo Jesus, e nos considerarmos como servos uns dos outros. O próprio Senhor Jesus disse sobre o ministério dele, em João 17, eu glorifiquei ao Pai na terra, realizando a obra que Ele me deu para realizar. Pergunto para você, como você tem vivido a sua vida cristã? Para glorificar a Deus ou satisfazer os seus desejos pessoais, servindo aos seus irmãos ou querendo apenas ser servido? Você tem se envolvido com as coisas de Deus ou apenas cumpre o ritual de vir à igreja para que o pastor na segunda-feira não ligue para mim ou mande mensagem, chamando a atenção porque eu estou faltando no grupo, no GP, no culto, na IBD? Como é que tem sido a sua vida? Deus tem uma tarefa para todo aquele que professa crer em Jesus. Como Paulo escreveu aos Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras que Jesus já preparou, que Deus já preparou para que nós fizéssemos. Ele preparou. Como é que você tem feito isso? Como é que você tem vivido dessa forma? Você tem andado e praticado as boas obras que Deus preparou para que você realize? Portanto, irmãos, devemos cumprir essa tarefa com humildade e fidelidade, e assim nós podemos glorificar a Deus. Como você sabe quais são as obras, as boas obras que Deus preparou para que você faça? Quando você estuda a Escritura, quando você medita nela, quando você participa do GP, da escola bíblica, dos cultos, ouvindo a pregação da palavra de Deus, orando, pedindo para que Ele ilumine o teu coração, através do Espírito Santo, para que você entenda a vontade dEle e as obras que Ele tem preparado para que você realize. Como cristãos, nós não podemos nos acostumar ao status quo da conformidade com o padrão mundano, como os judeus estavam acostumados na situação em que eles estavam, aceitando que os incrédulos, as pessoas que viviam entre eles ali, os dominassem. Eles não agiam como o povo de Deus e muitos estavam se amoldando àquele padrão. Algo que está sendo comum em nossos dias também. Mas o papel da igreja, além de glorificar a Deus, esse é o objetivo principal. O papel nosso é ser sal da terra e luz do mundo. Jesus mesmo disse isso no seu sermão do monte. Nós devemos ser luz, aquela luz que vai incomodar as trevas, aquela luz que vai provocar situação difícil nas pessoas à nossa volta, porque eles não vão querer ficar perto se for tocado pelo Espírito Santo de que a vida deles está errada, precisa corrigir aquilo. E sermos como o sal também, que estanca aquela podridão em que o mundo está. O mundo está apodrecendo cada vez mais, a gente vê a passos largos a situação em que o mundo caminha, e os cristãos devemos ter esse papel de estancar isso, de proclamar as boas novas, de levar o evangelho, de confrontar as pessoas com o pecado. A pergunta que eu faço é: quem aqui hoje se compromete a agir dessa forma? Se você não tem agido ainda assim, se você não tem aplicado isso à sua vida, se você não tem sido esse sal, essa luz, se você não tem visado a glória de Deus na sua vida, você se dispõe hoje a viver dessa forma? Pense por um momento como você, que se diz cristão, tem vivido o seu cristianismo. Vou reforçar isso. Você tem escolhido servir ao Senhor obedecendo aos mandamentos dEle ou satisfazendo os seus desejos pessoais? Como é o seu testemunho diante das zombarias e afrontas dos incrédulos por assumir que é cristão e não participar nem praticar as coisas que o mundo faz e pratica? Talvez você se envergonhe de dizer que é crente em Jesus e de agir como tal. Se isso é verdade, não é hora de mudar? Não é hora de rever a sua posição em Cristo? Você fica apático no seu cantinho, vivendo a vida medíocre, mediana, bem diferente do que Deus planejou para você? Arrependa-se de viver assim. Volte-se
para o Senhor e desfrute das bênçãos que Ele tem preparado para você. Talvez você esteja acostumado também com a sua vida de frequentador de igreja. E aos cultos, basicamente, né? Você não se envolve, você não participa, você não traz seus filhos para estar junto, ouvindo a palavra de Deus, você não cresce junto. Talvez você esteja acostumado com isso, você esteja apático, só estar na igreja domingo já é suficiente, no culto, quando der, já é suficiente. Você não se envolve com as coisas de Deus, não serve aos seus irmãos, não serve aos visitantes, não se importa com eles, não luta contra o seu pecado, não ajuda o seu irmão que está lutando contra o pecado. Não é hora de mudar isso também? Não é hora de rever o seu cristianismo também? Se você é um cristão domingueiro apenas de culto? Talvez você tenha que abrir mão de muitas coisas, se necessário, para receber a aprovação de Deus, no serviço que você faz a Ele. Neemias fez isso, ele deixou a posição que ele tinha e foi servir ao povo de Deus, pelo chamado que Deus encarregou a ele. Ele fez isso porque ele visava a glória de Deus e o bem do povo de Deus. Você é diferente de Neemias? Lembre-se, a apatia só é superada pelo entusiasmo pelas coisas de Deus e pela glória de Deus e por colocar em prática o ideal de Deus na sua vida. Neemias fez esse excelente trabalho de planejamento e ele conquistou os judeus a pôr em prática o plano que ele tinha. Isso deve servir de incentivo e exemplo para cada um de nós que somos parte da igreja. Nesse capítulo, então, são citados nominalmente 38 pessoas. Não sei se alguém contou, mas eu contei, são 38 nomes citados aqui, que literalmente colocaram a mão na massa, para que a obra, então, fosse realizada. Vários grupos diferentes de participantes. Provavelmente, muitos mais participaram, mas que não foram colocados aqui os seus nomes, mas que ainda assim foram importantes para que o trabalho fosse concluído com êxito. Moody, ele escreveu o seguinte, Moody viveu há vários anos atrás, e ele escreveu o seguinte sobre o serviço cristão. Muita gente tem uma ideia equivocada a respeito da igreja. Essas pessoas acreditam que a igreja é um lugar de descanso. Eu vou lá porque eu vou ter um períodozinho que eu posso descansar, então, sentar naquela cadeira confortável da igreja. Não nos bancos que não são tão confortáveis, mas as cadeiras são confortáveis, eu apoio as cadeiras. Essas pessoas acreditam, então, que esse é um lugar para estar, para descansar um pouco. Um lugar para sentar-se numa cadeira confortável, com pessoas agradáveis ao meu lado. Contribuir, nem tanto, com obras de caridade. Ouvir um sermão, desde que não fale sobre o meu pecado. E ofertar esporadicamente para que a igreja não vá à falência. Muitas pessoas pensam assim. Moody falou isso há vários anos atrás. E acho que é a realidade ainda hoje. Mas isso é tudo que querem. A ideia de trabalhar, de colocar a mão na massa, de arregaçar a camisa e vamos trabalhar, nos envolver para que a obra de Deus avance, nem passa pela cabeça deles. A dinâmica da igreja do Novo Testamento não é dessa forma. Não é isso. A igreja não é um prédio, nós já vimos isso na IBD também, mas ela é um organismo vivo onde todos cooperam uns com os outros. Deus distribuiu dons à sua igreja, para que a igreja possa crescer, para que possamos ajudar uns aos outros nesse crescimento. E cada um de nós é importante neste corpo. Isso é dito e visto aqui. O pastor Ari já falou várias vezes que ele não tem todos os dons. Eu também não tenho todos os dons. O pastor Antônio Neto também não tem todos os dons que a igreja precisa. Cada um de nós não temos todos os dons, mas todos nós juntos temos todos os dons que a igreja precisa. Se todos nós nos envolvermos, cada dom de cada um aqui vai fazer uma diferença muito grande. Então não é um sozinho. Veja que Neemias não fez a obra sozinho. Ele chamou outros para estar com ele. Cada um de vocês, então, tem que se envolver, tem que participar. Neemias não conseguiria reconstruir aquele muro de uns 3 a 4 quilômetros em 50 dias se ele não tivesse contado com o apoio daquelas pessoas. Pense nisso. Como você tem se envolvido?
Agora, percebam que os judeus foram bem-sucedidos na tarefa proposta porque eles seguiram um único líder, Neemias. E eles trabalharam juntos para a glória de Deus. Eles entenderam que a situação em que estavam era motivo de zombaria, de vergonha, de desprezo do nome de Deus e do povo de Deus. Diante disso, nada pôde impedir a conclusão dos trabalhos de reconstrução. Eles viram, entenderam a mensagem e eles então colocaram as mãos na obra. Nós temos um único líder, que é Jesus Cristo. Temos as instruções que ele deixou para a sua igreja nas Sagradas Escrituras. Nós temos o que ele quer que a igreja faça, está aqui. Se nós seguirmos fielmente a ele e obedecermos aos seus mandamentos, nós seremos bem-sucedidos naquilo que nos propusermos a fazer para o Senhor, e nada poderá nos impedir. Por isso, se você ainda não se envolveu em algum serviço da igreja, procure oportunidades, abra os seus olhos, esteja atento, você vai ver que tem coisas para fazer. E faça a sua parte, faça uma, faça duas, faça 3 partes, se for necessário. Se envolva, saia da sua apatia, se motive a servir ao Senhor e sirva aos seus irmãos. Sirva ao Senhor servindo aos seus irmãos. Lembre-se de que é o Senhor Jesus que pede isso de você, para que você se envolva na missão do Senhor, porque é a tarefa para todos os homens e mulheres, jovens e adultos, e é isso que a gente vai ver agora, que há trabalho para todos. E Neemias, ele tinha um plano, e dentro desse plano estava a divisão do trabalho em equipes. Podemos ver isso no texto que nós lemos, apesar de não estar descrito que houve essa divisão. Mas isso é que vemos ao ler ali as descrições dos participantes que se envolveram nesta obra. E o primeiro grupo, se você lembra, é o grupo dos sacerdotes. O primeiro grupo a ser citado aqui, que começou a se envolver, foram os sacerdotes. Veja o versículo 1 ali. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão. E é interessante ver esse grupo aqui. Eles devem ter desempenhado um papel bastante importante, pois são citados por primeiro. E, mais uma vez, no final do capítulo, você vê também a citação a eles, e durante o capítulo, algumas vezes é citado também os sacerdotes. Mesmo esse grupo de homens, tendo funções no templo de Deus, no trabalho de Deus, e ensinar o povo de Deus, funções grandes, importantes, de transmissão da mensagem de Deus, mesmo eles não se deram ao luxo de não colocar a mão na massa e trabalhar. Pelo contrário, eles se juntaram aos outros e fizeram parte dessa obra. E algo que chama atenção, se você reparou também no texto, é que ao terminar a obra do portão, construir o portão das ovelhas, eles consagraram aquele portão ao Senhor. E é interessante isso, porque por esse portão passavam os animais que eram levados para o sacrifício, especialmente os que seriam oferecidos ali no templo. E esse portão também nos lembra Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que entrou também em Jerusalém e foi ali julgado, condenado, morto por causa dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou nessa cidade e fez a obra que Deus tinha colocado diante dele para realizar. Neemias poderia ter começado com qualquer outro, mas ele escolheu o portão das ovelhas para iniciar a narrativa da reconstrução. E acho que isso é significativo de nós pensarmos. Os sacerdotes liderando o povo de Deus na obra de Deus. E quando nós vimos na IBD hoje, é do púlpito que vem as mudanças na igreja, é o púlpito que traz a instrução para o povo de Deus. E aqui os sacerdotes se envolveram também naquele trabalho. O segundo grupo é o grupo dos, eu chamei de MEI, os microempreendedores individuais que nós temos hoje, os profissionais liberais ali. E o verso 8, se você for lá, vai citar um dos ourives e também um dos perfumistas. E o verso 31 vai citar Malquias, outro ourives. Outros ourives ainda são mencionados no verso 32. Mesmo então tendo habilidades distintas, habilidades manuais ali de coisas mais delicadas, mais simples ali,
não simples no trabalho grande da construção, né? O trabalho deles não é simples, de um ourives ou um perfumista, mas um trabalho mais delicado que seja. Mesmo assim, eles não deixaram de participar também desta obra grande que estava acontecendo. O terceiro grupo, o grupo dos políticos. Olha só, temos políticos aqui, versos 9, verso 12, e outros versos também vão citar isso. O nome dos governadores. Governadores de algumas cidades são citados em várias partes do texto. Mesmo essas lideranças políticas não se consideraram acima dos demais e se uniram a eles no trabalho. O quarto grupo é surpreendente. Se você prestou atenção no texto, eu até dei uma ênfase nele ali. Neemias cita a participação de mulheres na obra. Você já imaginou a construção de muros, né? A tela inicial, você viu lá as pedras grandes, os homens puxando ali. Mas diz aqui que algumas filhas de um político de Jerusalém também participaram nessa obra. O trabalho era pesado, estavam lidando com blocos de pedra, ferro, madeira. Mesmo assim, aquelas mulheres se dispuseram a trabalhar. E no Novo Testamento nós temos exemplos de várias mulheres que também trabalharam bastante na obra do Senhor. Quinto grupo são os servos do templo. Se você lembra de Josué, nós estudamos os gibeonitas, talvez fosse esse grupo aqui ainda que fizesse parte desses servos do templo, também estavam ali se juntando a esse trabalho. O sexto grupo são os guardas da cidade. É citado apenas o Semaías, lá no versículo 29, talvez porque ele fosse o oficial desses guardas que estavam ali envolvidos também no trabalho. E no verso 32, o sétimo e último grupo são os comerciantes. E talvez alguém pense, mas os comerciantes vão usar essa ocasião para lucrar, né? Você vê na BR-116 aqui, quando você vai e tem algum acidente, do nada aparece alguém vendendo água, né? É incrível, assim, você não vê nada em volta, daqui a pouco tem uma pessoa vendendo água já na rua ali. Você pensa, o comerciante vai tentar lucrar com isso, mas o texto diz que eles também se envolveram. Pode ser que eles levaram algumas coisas para servir, para ajudar ali, mas eles também se envolveram na reconstrução daquela cidade. Irmãos, quando a gente vê isso, essa descrição desses grupos que eu citei aqui, o que isso te lembra? O que isso te remete nos nossos dias? Que grupo será que a gente pode ver representado aqui? A igreja, talvez? Mas tem político na igreja? Mas tem, vamos colocar aqui, né? Tem guardas na igreja? Tem mulheres na igreja? Tem MEIs na igreja? Tem tudo isso. Nós quase tivemos, né, um político eleito aqui na igreja. Isso seria muito bom. Mas Deus tem os seus planos e o seu tempo. Nós vemos então a igreja. Irmãos, aqui a gente pode ver nesse capítulo as pessoas se envolvendo. Na igreja tem isso. Nós temos todas essas pessoas representadas e mais ainda nos nossos dias. Essa diversidade de pessoas, de habilidades, é a igreja. Na igreja há pessoas de todas as classes sociais, categorias profissionais, homens, mulheres, crianças, que se unem em prol do avanço da missão de Jesus, de fazer o seu nome conhecido entre as nações. Na igreja há lugar e trabalho para todos. Essa é a verdade. Ao olhar então para o envolvimento dessas pessoas, ficamos admirados com a capacidade e de motivação que Neemias teve de fazê-los se envolver nisso. Não apenas pessoas de Jerusalém se colocaram na obra, mas pessoas de outras cidades vieram. Se você for ler o versículo 2, vai falar de Jericó, Gibeão, Mispá, no versículo 7, e outras cidades são citadas durante o texto. Pessoas que vieram também se juntar ali. E há um grupo pequeno que merece um detalhe. Deixa eu ver se eu estou perdendo tempo aqui. Perdi. Há um grupo que merece ser mencionado com uma nota triste. Olha o verso 5 comigo. Verso 5. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Tecoa era uma cidade que ficava a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Algumas pessoas de lá vieram para ajudar a reconstrução do templo. Mas você observou que o grupo de pessoas dessa cidade fizeram? Os nobres, as pessoas da classe dominante, os chefes ou os líderes da cidade,
eles não se sujeitaram àqueles trabalhos. Se você reparar, no versículo 29 do capítulo 2, diz assim: Então Neemias, respondendo aos Sambalate, ao Tobias, ao árabe Gersen, quando eles queriam atrapalhar a obra, ele respondeu assim: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essas pessoas foram proibidas de trabalhar. Tem pessoas que têm que ser proibidas de trabalhar, porque não fazem parte do povo de Deus. Elas estão ali para atrapalhar o povo de Deus. Essas pessoas têm que ser proibidas. Mas o texto do versículo 5 mostra que existem pessoas do povo de Deus que não querem trabalhar. E isso é triste. Aquelas pessoas que não podiam trabalhar, queriam trabalhar atrapalhando. E foram proibidas por Neemias. Mas tem pessoas aqui que não queriam. Mas aqui não diz que Neemias forçou eles a fazer algo. Ninguém é forçado a fazer algo na obra do Senhor. O Senhor se agrada com aqueles que fazem com alegria o que fazem para o Senhor. Em tudo que você fizer, faça com alegria para o Senhor, porque é para o Senhor que nós servimos. Então, aquelas pessoas, aqueles nobres, não se sujeitaram. Você faz parte desse grupo de nobres da Igreja Batista Calvário, que não quer se envolver e que é nobre demais para isso? Para você ser um assistente de culto basta? Cuidado! O texto vai nos mostrar que quem não trabalha, dá trabalho. Os homens de Tecoa não seguiram o exemplo desses homens, graças a Deus. E eles se dispuseram a reparar 2 trechos da muralha. Talvez o segundo trecho fosse dos nobres, mas eles foram e fizeram, e envergonharam aqueles nobres. O versículo 5 fala deles fazendo a obra, e o versículo 27 vai falar que eles repararam outro trecho. Aqueles tecoitas repararam outro trecho. Quem não trabalha, dá trabalho para outros. Não se deixe influenciar pelos nobres, pelo contrário, anime-se no Senhor e junte-se aos outros que estão servindo com dedicação e alegria. Há, porém, um exemplo que deve ser aqui elogiado. Versículo 20. Olha comigo o versículo 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho. Baruque é alguém que trabalhou, mas o texto diz que ele trabalhou com muito cuidado. Todos trabalharam de maneira cuidadosa, com certeza, mas esse homem teve uma referência especial a ele. Ele trabalhou com muito cuidado. Quantos não fazem o serviço do Senhor de forma relaxada? Fazer por fazer, fazer de qualquer forma, só para saber o que eu estou fazendo. Apenas por fazer? Que não seja assim com nenhum de nós. Que não sejamos nem os nobres, nem aqueles que fazem de maneira relaxada, mas aqueles que fazem com cuidado o serviço do Senhor. Como seria bom se na igreja todos os seus membros se submetessem à liderança e se envolvessem com dedicação para fazer a obra do Senhor. Em Efésios 4, nós temos o padrão que é exigido da igreja. Eu vou ler. E ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja existe, a liderança da igreja existe, a igreja existe para isso, para a edificação, para o crescimento, para que todos cheguemos à unidade da estatura de Cristo, à medida da estatura de Cristo. Você quer fazer parte de uma igreja assim? Você quer que a sua igreja seja isso? O que o Novo Testamento pede da sua igreja? Jesus Cristo pede para a sua igreja? Vamos nos envolver então. Agora, queridos, infelizmente, a igreja hoje se parece mais com um jogo de futebol. E não é crítica ao fantasy, tá? Não é crítica ao fantasy. Em um jogo de um grande estádio, existem 50 mil espectadores nas arquibancadas que precisam fazer exercícios enquanto há 22 homens no campo.
que precisam de algum descanso. A igreja hoje tem sido mais ou menos isso, né? Um monte de gente assistindo e algumas poucas pessoas trabalhando. Não vou dizer a nossa igreja, mas a grande parte das igrejas é mais ou menos assim. Então não deveria ser assim conosco. Neemias, ele foi um líder por excelência. Ele coordenou os trabalhos, estabeleceu equipes, distribuiu as tarefas e ajustou tudo para que não houvesse lacunas. Vemos isso nas frases que são repetidas várias vezes, eu dei ênfase também, ao lado deles, ao lado deste, depois dele, depois deles. Neemias também reconheceu o esforço de cada um que se envolveu na missão de restauração. Talvez, nas rondas que ele fazia, para observar o que estava acontecendo, ele chamava as pessoas pelo nome, reconhecia elas e elogiava o trabalho que elas estavam fazendo. Mas você reparou que um nome não foi mencionado? Qual nome não foi mencionado? O próprio Neemias. O nome dele não é citado. Ele não cita ele fazendo a obra. Apesar de que ele deve ter trabalhado muito mais que todos os outros juntos. Neemias não trouxe glória para si, como fez Nabucodonosor. Nabucodonosor, quem conhece a história, lá em Daniel, ele falou, não é esta grande Babilônia que construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E se você conhece a história, você sabe o que aconteceu com ele na sequência. Não foi assim com Neemias. Neemias, ele trouxe o povo, ele exaltou o que o povo estava fazendo e disse que era o Senhor quem estava fazendo isso por eles. Glênio Fonseca Paranaguá, no livro Cruz Credo, Credo da Cruz, ele escreveu o seguinte: o perfil da raça caída é a glorificação do gênero humano. Somos uma casta de caçadores de prestígio e reivindicamos a nossa própria evidência e atuação no cenário circense. Somos catadores de aplausos no palco da existência, sem, contudo, sermos satisfeitos. Aqueles que buscam glória para si, que buscam a sua exaltação, nunca estarão satisfeitos. Porque é a glória de Deus que nós devemos buscar, é a vontade de Deus que vai te trazer satisfação e alegria, é fazer a vontade de Deus, é servir ao Senhor. Neemias, ele visava a glória de Deus e levou o povo de Deus, então, a desejar isso. E também pôs crédito nos trabalhadores, seja durante a obra, no meio da obra, como eu li já no começo, e na conclusão da obra, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Vá comigo para o capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha o que Neemias fala. Neemias 6, 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Foi intervenção do nosso próprio Deus que fizemos, não foi que eu fiz. Veja que ele se coloca junto com o povo, e foi Deus quem fez isso. Como é triste, irmãos, ver que entre os crentes existem mais nobres insatisfeitos do que trabalhadores envolvidos na missão. Mas penso que hoje nós podemos reverter isso e aprender com Neemias o padrão a ser imitado por todos que desejam ser excelentes no serviço cristão, cumprindo a missão de Deus, visando a glória de Deus. Para isso, mãos à obra, procure uma equipe de serviço, realize tarefas e não que lhe são dadas, e faça isso para a glória de Deus. 3 lições importantes. Primeira, e eu relacionei um pouquinho aqui com a pergunta do catecismo hoje também, como nós devemos ler a Escritura, com preparo, com dedicação e oração. A importância da organização para a obra de Deus, é importante organizar o que vai ser feito. Neemias fez isso. A importância de delegar, ele delegou também tarefas para que outras pessoas fizessem e não se sobrecarregassem. E a importância de se envolver. Quem não se envolve dá trabalho para outros. Concluindo então, irmãos, sozinho, Neemias não teria conseguido reconstruir os muros e restaurar os portões. Por isso ele planejou com cuidado, distribuiu as tarefas
e motivou o povo a se unir a ele na missão. Cada um recebeu uma parte do serviço e fez ela com alegria e com dedicação. Os inimigos do povo de Deus, como nós lemos no finalzinho agora aqui, foram envergonhados e caíram no conceito deles mesmos. Veja só. Será que nós conseguimos envergonhar os incrédulos quando nós amamos o Senhor, o povo de Deus, a vontade de Deus? Será que eles não vão se envergonhar no conceito, cair no conceito deles? O que eu estou fazendo com a minha vida? Que possamos motivar uns aos outros a nos envolver na missão de Deus para a sua igreja. Não sejamos apáticos na missão, nem conformados com algo menos do que a glória de Deus, sendo manifestada em nós e através de nós, para que muitos ainda cheguem ao conhecimento da verdade e creiam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por Tua palavra, agradecidos a Deus pelas lições que nós podemos também meditar e aprender hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos repreende, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos ensina e faz isso, ó Deus, de uma maneira tão graciosa, tão bondosa. Nós é que muitas vezes somos rebeldes e negligentes para com o Senhor, e ainda assim o Senhor nos ama e nos ajuda. Por isso pedimos que o Senhor habilite a Tua igreja aqui a nos envolvermos cada vez mais na missão do Senhor e fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que não sejamos apáticos, não nos conformemos com a nossa maneira vazia de viver, mas que sejamos dispostos diante do Senhor a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E que a nossa igreja seja um local onde muitas pessoas ainda possam conhecer Cristo, através da vida de cada um de nós aqui, no nosso testemunho diário, no nosso exemplo de vida, e também, Deus, no tempo que estamos juntos, reunidos, em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Obrigado por esse tempo, e nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.